Olá, queridos. Boa noite. Bem-vindos a mais um estudo da nossa classe bíblica Jesus, o Restaurador da Vida. Hoje vamos para a nossa 12ª lição do nosso estudo, caminhando aí para a segunda parte, a parte final. Eu queria mostrar para vocês aqui hoje o estudo, o curso em papel, em arquivo. Em arquivo vocês têm recebido, né? Mas impresso aqui eu tenho disponível para você que quer responder aqui as lições e gosta de escrever, né? Temos aí as lições, você pode procurar aqui com o seu amigo aí que tem convidado você, que tem mandado o link, para que você tenha também o livreto aqui do curso Jesus Restaurador da Vida. Tudo nós estudamos até aqui e mais o restante do curso está disponível aqui, em impresso já, que está disponível para você. Hoje vamos estudar mais um estudo, né? Mais uma lição. Você vai ver que temos um formato um pouco diferente agora, visto que nossas igrejas estão já abertas, né? Ou a maior parte delas estão abrindo já nos domingos. Vamos ter a classe presencial nos domingos em cada igreja, mas você que mora longe, você que está distante, você que gosta de ver em casa, vai poder receber os vídeos semanalmente. Vai ser publicado a cada domingo às 8 da noite, né? Como foi publicado esse hoje, vai receber o link para você assistir também. Se você já está... já se inscreveu no canal, né? Se você já está inscrito no canal, já está recebendo ali, né? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aí no nosso canal para você estar inteirado dos vídeos quando são publicados aí a cada domingo às 8 da noite, você vai poder assisti-los aí, ok? Então, se você ainda não está... não se inscreveu, se inscreva aí, curta, compartilha aí o vídeo do estudo da semana. Lembrando que o nosso estudo local, muitas igrejas estão fazendo esse curso também. Você pode participar em qualquer um dos momentos, mas te convidamos aí a concluir toda a série de estudos bíblicos, tá bom? Hoje nós estamos na nossa 12ª lição e hoje o título de hoje é Jesus e a Igreja. Jesus e a Igreja. O que é que Jesus ensina sobre a igreja? Vamos estar aprendendo um pouco mais hoje, vamos responder algumas perguntas juntos, tá bom? E entender um pouquinho sobre o que Jesus fala sobre a igreja. Na verdade, nós temos aprendido no estudo que muitas das verdades Jesus ensina. Queridos, se tem uma coisa que nós precisamos entender sobre a igreja, é que o mundo, existem bilhões e bilhões de pessoas, mesmo assim, muitas pessoas estão se sentindo sozinhos. A solidão ainda é uma realidade, ou melhor, é uma triste realidade para a maioria daqueles que hoje, mesmo no meio de muitas pessoas, se sentem sozinhos. Infelizmente, é a grande verdade que o mundo hoje vive. Por isso, é tão necessário hoje a igreja. Jesus ensinou para a gente... contudo, em Lucas capítulo 13, verso 22, quando ele fala em comparação ao reino, que a entrada do reino é como entrar por uma porta estreita, disse Jesus. Jesus fala isso para entendermos que a entrada no reino, para entrar no reino é preciso definir aquilo que realmente é prioridade e escolhermos o bom caminho para conseguirmos passar na porta. Ele disse que larga é a porta, Lucas, que larga é a porta que conduz à perdição, mas a que conduz à salvação, ela é estreita e são poucos os que passam por ela. Jesus quis dizer que a porta da salvação é estreita porque é necessário renúncia, é preciso uma renúncia da grande carga que carregamos para conseguirmos entrar no reino. Jesus está ensinando que há uma necessidade específica e a igreja é um veículo que Deus estabeleceu para nos ensinar, nos ajudar a passar por essa porta, a encontrar o caminho da salvação, a conseguir compreender aquilo que limita-nos de passar por essa porta. Mas antes de começarmos aqui, responder as perguntas e abrirmos juntos aqui a palavra de Deus, eu quero dizer para você que está participando, você que está inscrito na classe bíblica, na descrição desse vídeo tem aí um link para você se inscrever nessa classe. É mediante essa inscrição que nós vamos ter seus dados para confeccionar para você um certificado quando nós terminarmos este curso. Se você então está assistindo assiduamente a todas as lições desse curso. Então você tem aí
terá aí disponível para você um certificado para confirmar que você participou desse curso e realizou, né, completamente o curso Jesus, o Restaurador da Vida. Queridos, antes de começarmos, eu quero convidar aqui o nosso dupla missionária, né? Eu sou seu instrutor a cada lição. Nós temos o seu amigo que manda o link para você, que manda para você ali o lembrete de que a cada domingo nós temos uma nova lição. Mas antes de começarmos aqui a responder as perguntas, eu quero então permitir que o pastor Luiz Gonçalves então dê a abertura e faça a primeira oração nesse estudo. Vamos ouvir aqui agora o pastor Luiz Gonçalves mais uma vez. Olá, tudo bem? Chega mais perto. É o seguinte, nós estamos hoje num tema maravilhoso da nossa série de estudos bíblicos e eu tenho certeza que esse Jesus, o restaurador da vida, e tem restaurado a sua e a minha vida também. É ou não é verdade? Com certeza é verdade. Já estamos no tema de número 12 e tenho certeza absoluta a mensagem de hoje vai mexer com você e vai encher o seu coração de esperança e também de paz. Mas nesse momento nós vamos fazer uma oração e em seguida eu tenho uma história muito impressionante para te contar. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse momento em que vamos abrir a Tua Palavra, em que vamos ter um estudo bíblico, uma classe bíblica, um pequeno grupo, que o Teu poder se manifeste na vida de cada um de nós. Abençoa a pessoa que está fazendo o curso bíblico, os professores que ensinam a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, já estamos preparados para dar início a esse tema maravilhoso, mas antes eu quero só lembrar você que ao seu lado tem um instrutor bíblico ou uma instrutora bíblica com a qual nós fazemos uma dupla missionária para juntos estudarmos a Bíblia e aprendermos juntos e tirarmos dúvidas e crescermos na fé. Olha só, a história que eu vou contar para você hoje aconteceu numa pequena cidade chamada Omaha, que fica no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. Ali tem uma cidadezinha chamada Boys Town, que é a cidade dos meninos. E essa foi fundada por um padre. E esse padre não somente fez toda a fundação ali, mas apresenta pra gente uma história impressionante. Se você for a essa cidade, você vai ver a história resumida numa estátua. Logo na entrada da cidade vai ter duas estátuas, na verdade, mas uma estátua apresenta dois meninos. E um desses meninos aparece com um sorriso de orelha a orelha e levando nas costas outro menino. Olha, a estátua resume a história. Então, um menino sorridente levando outro menino nas costas. Aí, o padre perguntou para o menino mais velho: você não se cansa de carregar assim o seu companheiro? Você não se cansa, você fica sorrindo, levando o outro nas costas? Me conta. E o menino falou assim: não. A resposta foi simplesmente não. Ele não é pesado. Ele é meu irmão. Uau! Impressionante, né? Ele não é pesado. Ele é o meu irmão. Aí está a essência do cristianismo. A essência do cristianismo é o amor. O amor expresso em palavras de ânimo, atos de bondade e ações de caridade. Quando a gente ama a Deus e ama o próximo, a gente vai olhar sempre para o próximo como nosso irmão. E se cada um estender a mão para o outro, para um ajudar o outro, as coisas serão bem melhores. A vida será mais leve e nós todos seremos muito mais abençoados. Junto com o garoto da cidade dos meninos, digamos sempre no nosso coração e também ao nosso semelhante: ele não é pesado, ele é meu irmão. Sim, você que está assistindo e participando dessa classe, ou desse pequeno grupo, ou desse estudo, você é meu irmão, você é minha irmã. Nós somos uma família, nós somos uma igreja. Preparemos-nos para vivermos juntos para sempre no reino dos céus. Agora você continua com o estudo bíblico, com o seu professor, sua professora,
e daqui a pouco eu volto com você. Que linda história, não? Que linda história. Ele não é pesado, é meu irmão. Queridos, vamos aprender hoje o que a Bíblia ensina, o que Jesus ensina sobre a igreja. A importância da igreja para o povo de Deus nesse tempo. A importância de chamar, de tratar alguém com a verdadeira essência do cristianismo, que é o amor, conforme o pastor Gustavo estava falando agora. Mas para isso, eu convido você a responder algumas perguntas que estarão aí na sua tela, algumas perguntas, e eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e, junto comigo, aprendermos sobre o que Jesus ensina sobre a igreja. Nós vamos responder algumas perguntas, e a primeira pergunta do nosso estudo, e todas essas perguntas são baseadas nos textos da Bíblia. E eu quero convidar você a tomar sua Bíblia, se você está aí na sua casa, você tem disponível para você uma Bíblia. Eu quero mais uma vez insistir com você que tome a sua Bíblia, abra junto comigo os textos bíblicos para que você aprenda diretamente da sua Bíblia, tá bom? Mas fique tranquilo. Se você não tem uma Bíblia nas suas mãos aí, se você não tem uma Bíblia, se inscreva aqui, a gente pode dar para você. Se inscreva no link da descrição desse vídeo, a gente pode dar para você uma Bíblia, tá bom? Nós sorteamos várias Bíblias agora, nós vamos achar outra maneira de sortear, uma vez que nós não estamos mais fazendo as classes ao vivo, mas apenas postando nos domingos à noite. Você vai ter, então, depois a oportunidade de ter uma Bíblia. Se você concluir o curso, todo o curso, tá bom? Nós vamos poder presentear você com uma Bíblia, se você não tem ainda. Mas se você já tem uma Bíblia em casa, não importa qual Bíblia seja, tá bom? Não importa se é uma Bíblia católica, se é uma Bíblia evangélica, se é uma Bíblia... Só precisa ser uma Bíblia cristã, ok? E se você tem uma Bíblia cristã, é a mesma coisa, talvez mude algumas palavras em relação à versão, mas não a essência do texto bíblico, ok? Então, tome aí a sua Bíblia e vamos abrir juntos para responder cada pergunta, ok? E a primeira pergunta que nós vamos responder esta noite é: quem fundou a igreja? Quem é que fundou a igreja? Vamos abrir o texto bíblico que aparece para você aí, Mateus capítulo 16, verso 16 ao verso 18. Mateus capítulo 16, verso 16 ao verso 18. Se você está com a sua Bíblia, abra aí, eu já estou com a minha Bíblia aqui também aberta, Mateus capítulo 16, verso 16 ao verso 18. Mas se você não está, pode ler então na tela que vai aparecer para você, tá bem? Já encontrou o texto? Você que está com a sua Bíblia? Está procurando? Encontre aí, Mateus capítulo 16, verso 16 ao verso 18. Sim, vamos ler juntos? Vai então aparecer na sua tela aí. Mateus capítulo 16, verso 16 ao verso 18. O texto diz assim: E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É Jesus. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, está aí, a própria Bíblia nos responde. Cristo mesmo diz, quando muda o nome de Pedro, quando chama Pedro, que se chamava Simão, de Pedro, ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não que Pedro era o fundamento da igreja, porque Cristo diz claramente, observe mais uma vez, Cristo disse que o nome dele era Pedro, mas Cristo edificaria uma igreja sobre uma pedra. O grego define isso de forma diferente. Quando você vai para o original, para o grego, é definido de uma forma diferente. O grego menciona que o Petros é diferente de Petra. Petros é uma fagulha de pedra. Petra já é uma grande rocha, uma rocha firme, fundamentada. Quando Cristo diz que edificará a igreja sobre a pedra, como uma espécie de uma fagulha que Pedro é. Ele está dizendo que é sobre
Cristo que ele edificará a sua igreja. É sobre ele mesmo que Cristo está edificando a sua igreja. Quem fundou a igreja então? Cristo é quem funda a igreja e ele diz, eu edificarei. Ele diz, edificarei a minha igreja. Ele diz, Cristo então está definido claramente através do texto bíblico sobre quem ele está edificando a igreja. Ele diz, eu estou edificando a minha igreja sobre a pedra, sobre a rocha firme. A palavra de Deus, vamos entender claramente quem é essa pedra. Deus tinha um plano especial em fundar uma igreja, por isso o próprio Cristo está aqui estabelecendo o fundamento desta igreja. Ele diz, eu estou edificando esta igreja, e estou edificando sobre uma rocha firme, sobre o próprio Cristo. Cristo é o fundamento desta igreja. E não Pedro, e não João, e não um dos discípulos é o fundamento da igreja, mas o próprio Cristo aqui se coloca como o fundamento da igreja. Está claro aí para você? Amém? Por isso, Cristo é o nosso grande fundamento. É por isso que a igreja tem que dar certo. A igreja dá certo sim. Mesmo que alguns digam, né, que a igreja é muito difícil lidar com irmãos de pessoas difíceis e a igreja parece que está mais perdida do que as pessoas lá fora. Não, não é assim. Cristo mesmo edifica e a igreja é um movimento de amor para receber a todos como um hospital, não como um clube, mas como um hospital, não como um clube fechado que impede certas pessoas. A Bíblia é como um hospital que recebe todos os doentes pelo pecado que sofrem neste mundo. Então está aí a resposta à nossa pergunta. Quem é que fundou a igreja? O próprio Cristo. Mas vamos para a nossa segunda pergunta, e a segunda pergunta é sobre qual fundamento a igreja foi edificada. Mais uma vez, então, vamos entender o texto bíblico aqui. O texto para reflexão, Efésios capítulo 2, verso 19 e verso 20. Efésios capítulo 2, verso 19 ao verso 20. Encontre aí também na sua Bíblia. Se você não tem essa Bíblia em mãos, você pode então ler na tela que está aparecendo para você. E a segunda pergunta nós vamos responder: qual é o fundamento da igreja? Vamos ler juntos esse verso. Já encontrou? Eu encontrei aqui também o meu. Na minha Bíblia está aqui, Efésios capítulo 2, versículo 19 ao versículo 20. O texto diz assim, eu vou ler aqui agora na minha Bíblia, o texto diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ele diz, a pedra angular. Na sua tela aí apareceu um breve resumo. No texto bíblico, Jesus define-se claramente que ele está fundamentando, edificando a sua igreja sobre um firme fundamento. E o firme fundamento, agora deixando um pouco mais claro, especificando quem é essa pedra. Essa pedra, disse Jesus, é ele mesmo, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que inicia-se, era uma referência ali nos tempos romanos, quando se iniciava uma estrada, e se iniciava com uma pedra central, uma pedra na esquina. No meio da esquina se colocava uma pedra, e a partir daquelas, outras pedras iam se estabelecendo ali na estrada. É uma analogia a isso que Jesus está falando. Jesus é a pedra angular, a pedra que angula todas as coisas, que regula todas as coisas. Por isso, a igreja anda direito e retamente, porque quando ela é fundamentada em Cristo Jesus. Ele é a pedra da verdadeira igreja. Entenda bem, Jesus está se definindo aqui como grande fundamento. Seria o fundamento desta igreja a razão? Seria a tradição? Não, a própria Bíblia descreve que Cristo é o firme fundamento desta igreja, porque foi fundamentada sobre Cristo e não sobre Pedro ou sobre um dos apóstolos. Essa é a resposta verdadeira, é a resposta que a Bíblia nos ensina. Está claro para você? Podemos prosseguir então? Vamos para o próximo texto? Vamos então para
terceira pergunta, então, a terceira pergunta é: para que Deus escolheu o seu povo? Qual foi o propósito? O que é que Deus tinha em mente quando Deus escolheu o seu povo? Quando Deus escolhe um grupo de pessoas para estabelecer como igreja? Para quê? Qual era o propósito? Vamos ler juntos? Vamos ler esse texto bíblico que aparece aí para você? O texto que nós vamos ler é o da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Já estou aqui procurando na minha Bíblia, já encontrei aqui. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, para lermos juntos aqui a resposta para essa pergunta, para essa inquietação. Para quê? Com que propósito Deus então escolhe o seu povo? Vamos ler juntos? Se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu já encontrei aqui no meu texto bíblico, encontre aí no seu também. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. E o texto diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, então, tem um propósito estabelecido quando Deus reorganiza o seu povo. Chama esse povo de sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas com um propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou para a preciosa luz. Deus então espera que a sua igreja cumpra esse propósito, que o povo dele, que ele escolheu, cumpra esse propósito de anunciar as virtudes de Cristo Jesus. Qual seriam essas virtudes de Cristo? É aquilo que ele ensina, aquilo que ele orienta o seu povo. Sim, as verdades que Cristo estabelece é aquilo que a Bíblia chama de virtudes de Deus. Deus então espera que você e eu entendamos este propósito para a honra e glória do nosso Deus. Deus então estabelece um firme fundamento, um firme propósito para esse povo. Está claro aí? Na resposta da sua pergunta, podemos ir então para a nossa quarta pergunta. Vamos então, a nossa quarta pergunta é: qual comparação a Bíblia utiliza para se referir à igreja? Qual comparação a Bíblia utiliza para se referir à igreja? Vamos ao texto bíblico que está aí aparecendo na sua tela. 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 12, 13 e também o verso 20. 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 12, o versículo 13 e também o verso 20 na sua Bíblia aí. Eu já encontrei aqui na minha Bíblia, espero que você encontre na sua também. Vamos ler juntos aqui. Acompanhe comigo a leitura. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, o verso 13 e também o verso 20. O texto diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um Espírito. E o verso 20 diz: O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Sim, qual é a comparação que a Bíblia faz, se utiliza para se referir à igreja? Jesus deixa claro que a comparação que a Bíblia utiliza é comparando a igreja a um corpo. Sim, a um corpo. A Bíblia define o corpo porque o corpo tem muitos elementos que são extremamente necessários para o bom funcionamento. Assim como o corpo humano,
que tem cabeça, que tem membros, que tem órgãos, que cada um desempenha uma função importante para que dê vida ao corpo inteiro, assim também a igreja. Para Cristo, a igreja é um corpo que, bem ajustado, pode produzir vida ou conduzir a vida à felicidade. Deus espera que a sua igreja, com o propósito de apresentar as virtudes do Cristo que tirou o povo das trevas para a luz do Evangelho, para a luz da eternidade, para a luz da salvação, agora trabalhe em conjunto para que isso seja ainda mais efetivo, para que outras pessoas conheçam também esse Evangelho. Essa é a resposta da nossa pergunta. Jesus compara o povo de Deus, a igreja, ao corpo, a um corpo. Vamos para a nossa quinta pergunta. A nossa quinta pergunta é: por que Deus estabeleceu a liderança da igreja? E agora? Qual era o propósito de Deus? Deus organiza a igreja, estabelece como firme fundamento, diz que essa igreja tem propósitos, mas para que escolher líderes? Para que escolher líderes? Vamos ao texto bíblico. O texto é Atos capítulo 20, verso 28 e 29. Atos capítulo 20, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28 e 29. 28, verso 28 e 29 do capítulo 20 de Atos, do livro de Atos. E o texto diz assim: Atendei por vós, ou olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes e não pouparão o rebanho, diz o Senhor. Deus, então, diz que ele estabelece a igreja com um propósito específico. Deus estabelece líderes com propósito específico. Ele diz: por isso o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes o rebanho. Deus escolhe pessoas deste grupo que ele estabelece como igreja e estabelece líderes para que possam pastorear os demais membros da igreja. E por isso ele estabelece alguns dons, mas a resposta certa é que Deus estabelece os líderes, conforme a Bíblia diz, para apacentarem a igreja, para apacentarem o povo dele. Vamos caminhando então para nossas últimas perguntas. Vamos então ter ali 7 perguntas. Todas elas vão estar para você tanto nesse estudo aqui, descrito, quanto no arquivo que você vai receber do seu amigo também. E você vai ter essas 8 perguntas, na verdade. Hoje são 8 perguntas, nós vamos responder. Estamos aí, nossa quinta pergunta, vamos para a sexta pergunta. A sexta pergunta é: quais devem ser as qualificações dos líderes de igreja? Quais devem ser as qualificações dos líderes de igreja? Agora eu não coloquei o texto aí, porque é um texto um pouco maior, de 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Então, se você não tem aí uma Bíblia, depois você vai ter que anotar esse texto, pegar a referência ali no seu estudo ou no texto de hoje, anotar para que você possa ler todo o texto, porque não vai caber na tela todos estes versos aí, tá bom? Então, abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao verso 13. Quais eram as qualificações que Deus esperava dos líderes da igreja? Nós vamos ler juntos aqui, eu vou ler com você, se você tiver com a sua Bíblia aí, se você não tiver, você vai acompanhar apenas nossa leitura, ok? O texto diz assim, a partir do verso 1. Fiel é a palavra, e se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordado,
cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio do laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados ao vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. O texto é longo, queridos, mas em resumo, poderíamos dizer que as qualificações de um verdadeiro líder de igreja a quem Deus escolhe é, na verdade, o seu bom comportamento, o seu exemplo de boa conduta. Deus deixa claro na sua palavra, que isso deixa claro que a conduta dele em cuidar dos seus filhos, em cuidar da moral e da ética diante da comunidade, é aquilo que Deus espera dos seus filhos. Então, assim podemos resumir: Deus espera que a qualificação para um líder de igreja seja a sua conduta moral diante da comunidade, diante da sociedade e também diante da sua família. É o que Deus espera dos seus líderes. É o que a palavra de Deus diz. Deus estabelece a igreja com um propósito firme, com um fundamento nele mesmo. Não pode a igreja de Deus, por meio de algumas pessoas, denegrir a imagem da importância da igreja para o mundo. Por isso, Deus então estabelece um padrão de conduta moral para aqueles que exercerão a sua influência sobre o pastoreio da igreja. Está claro para você? Vamos para a nossa sétima pergunta, então? Nossa sétima pergunta é: quais são as marcas da identidade da igreja nos últimos dias? Quais são as marcas da identidade da igreja nos últimos dias? Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Eu já aqui abri a minha Bíblia. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Se você agora, eu coloquei o texto bíblico aí na tela para você, para lermos juntos. Apocalipse, capítulo 14, verso 12. O texto diz assim: aqui está a perseverança ou a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está aqui. A Bíblia descreve as principais marcas da igreja de Deus nos últimos dias. A igreja de Deus nos últimos dias guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus. Não foi uma igreja específica que alterou a Bíblia para colocá-la a seu favor. Basta entendermos o que a Bíblia diz e aceitá-las humildemente. Deus estabelece que a sua igreja dos últimos dias tem como característica principal a guarda dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está claro aí para você? A resposta para essa pergunta: guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. Vamos então para a nossa última pergunta, que é: qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Vamos voltar então para o Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18 ao verso 20. Mateus, capítulo 28, o verso 18 ao verso 20. Estou aqui com
a minha Bíblia aberta para lermos juntos este texto. Eu coloquei aqui na tela para você também, para lermos juntos aí, tá bom? Embora a minha versão é um pouquinho diferente, mas não difere do texto aqui, da essência do texto. Vamos ler juntos? O texto diz assim: se aproxima Jesus aproximando-se, fala-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus define claramente que a missão da igreja é agora ir por todo mundo e fazer mais discípulos de todas as nações. E Jesus mesmo dá a ordem: batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E há então a promessa: e vou estar com vocês todo o tempo, até a consumação dos séculos. Em resumo, queridos, Deus então não estabelece a igreja sobre os apóstolos, estabelece sobre si mesmo. Ele é a pedra angular e a igreja de Deus tem propósito. Por isso, Deus chama essa nação, esse povo de nação santa, de povo de propriedade exclusiva de Deus, que tem propósito, que tem missão, povo que é dirigido segundo a vontade de Cristo. O próprio Cristo escolhe líderes, define o padrão da escolha desses líderes. Aceite, queridos, a verdade que Jesus ensina sobre a igreja. Mas antes de terminarmos o estudo de hoje, vamos ouvir mais uma vez o pastor Luiz Gonçalves, que vai resumir mais uma vez aquilo que estudamos até aqui e fazer essa última oração. Vamos ouvir mais uma vez o pastor Luiz Gonçalves. Muito bom. Tá gostando? Eu também estou gostando bastante de participar com você e de formar uma dupla missionária com o seu professor, com a sua professora de Bíblia, e juntos, pelo celular, pelo iPad, pelo computador, ou diretamente com a Bíblia, de outra forma, onde quer que você esteja, a forma que você esteja usando, é importante que você esteja focado no estudo bíblico, tá bom? Eu agradeço muito a sua atenção, a sua participação também. Bem, o tema de hoje que nós estamos estudando aqui, analisando, é realmente um tema importante, né? Nós estamos falando sobre a igreja restaurada, que também passa a ser um instrumento de restauração da parte de Deus. Então, primeiro Deus restaura a sua igreja e em seguida usa os membros dessa igreja para restaurar outras pessoas, outras famílias e outras vidas. Me chamou a atenção aqui uma pergunta muito curiosa que aparece dizendo o seguinte: você gosta de estar com pessoas, com várias pessoas, ou você é do tipo que prefere fazer tudo sozinho? Quais são os benefícios de viver em comunidade? Eu achei essas duas perguntas muito pertinentes. Aí você vai um pouquinho mais na sequência e você chega em Lucas 13, de 22 a 30, e aí você encontra aí uma analogia da porta estreita. E vai mostrando que existem duas portas ou dois caminhos. A porta estreita e a porta larga, o caminho estreito e o caminho largo. Não existe uma terceira opção, um terceiro caminho. Só existem dois. E quando você vai para as perguntas, uma delas é: quem fundou a igreja cristã? Veja, quem fundou a igreja cristã não foi o homem, não foi o Papa, não foi o padre, não foi o pastor, não foi o João, nem a Maria. Quem fundou a igreja cristã foi o próprio Cristo. Ele é o fundador, ele é o cabeça da igreja. E o que chama a nossa atenção também é que esta igreja, ela é clara na Bíblia e existem algumas características para que você possa identificá-la sem maiores problemas. Porque hoje, nos dias em que vivemos, existem muitas religiões mundiais e somente da religião cristã tem milhares de denominações. Sabia disso? E cada denominação da religião cristã é como se você imaginasse uma pizza e essa pizza tem vários pedaços. Então a religião cristã, ela tem várias denominações. Como outras religiões mundiais, também tem suas ramificações, tem suas divisões. Agora, a Bíblia Sagrada mostra para nós claramente qual é a igreja certa, qual é o caminho certo, quais são as características da igreja verdadeira. Eu tenho aqui nas minhas mãos a espada, a palavra de Deus. E aqui eu posso mencionar para você vários textos.
Um deles está em Provérbios 14, verso 12. Pega a sua Bíblia aí. Eu quero que você saiba que eu estou abrindo a Bíblia mesmo aqui. Eu podia trazer tudo marcadinho, papelzinho aqui, só para levantar. Não, eu faço questão de abrir a Bíblia assim com você, para você ver que realmente é um estudo bíblico. Eu estou abrindo a Bíblia de verdade aqui e eu vou ler para você Provérbios, capítulo 14, verso 12, que fala assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Viu? Então existem caminhos que aparentemente são verdadeiros, mas quando você analisa bem, você vai descobrir que são caminhos de morte. Então é importante que você saiba o caminho que você está seguindo. Uma vez alguém falou assim: pastor, placa de igreja não salva. É lógico que não salva. Quem salva é Jesus. Mas a placa indica se você está no caminho certo ou não. É ou não é? Por exemplo, se você estiver em Brasília e você desejar ir para o Rio de Janeiro, você não pode pegar qualquer estrada. Porque se você pegar a estrada errada, você vai parar na Bahia. Ou você vai parar em outro lugar, menos no Rio. Concorda comigo ou não? Veja, não é a placa que te leva, é o carro. Entendeu? Mas a placa vai indicar o caminho para você. Então não é a placa da igreja que salva, óbvio que não. Mas aquela igreja com as suas doutrinas indicarão se você está ou não no caminho certo. Então como saber qual é o caminho certo? Qual é a igreja certa, verdadeira? Estou abrindo a minha Bíblia aqui em Apocalipse 12. Dá uma olhadinha aqui. Eu gosto muito de estudar a Bíblia. Quero mostrar a minha Bíblia aqui. Aqui a diretoria está acompanhando a gente aqui, o diretor. Tá vendo? Porque a gente tem que estudar a Bíblia mesmo. E eu quero convidar você a fazer a mesma coisa. Veja o que diz Apocalipse 12, 17. Fala assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém? Aqui estão as duas características da igreja verdadeira no Apocalipse. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Sobre o testemunho de Jesus, nós vamos ter um tema nessa série que eu vou tratar com você somente sobre o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, tá bom? Mas vamos deixar para aquele momento específico. Hoje, você precisa saber que a igreja verdadeira, ela guarda os mandamentos de Deus, que são os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20, e ela tem o testemunho de Jesus, que é o dom da profecia. Então é o seguinte, já que você sabe disso, a pergunta é a seguinte: a igreja que você frequenta, ou que você frequentava, guarda os 10 mandamentos? Aceita os 10 mandamentos? Eu não estou falando dos 10 mandamentos do catecismo, eu estou falando dos 10 mandamentos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Pega a sua Bíblia e leia Êxodo 20, e você vai ver os 10 mandamentos. Se a igreja que você frequenta ou frequentava não segue os 10 mandamentos da Bíblia, você pode ter certeza que o caminho lá está errado. Para que você esteja no caminho certo, você tem que guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Entre outras coisas que nós vimos no estudo de hoje. É ou não é verdade? A pergunta é a seguinte: só existem 2 caminhos, o estreito e o largo, o certo e o errado, o céu e o inferno, Deus e o diabo, luz e trevas, Abel e Caim, Davi e Golias, aquele que constrói na rocha e o que constrói na areia, a trindade do bem, a trindade do mal, Apocalipse 12, Apocalipse 17, Apocalipse 12 é a igreja verdadeira, Apocalipse 17 é a igreja falsa. Aí você tem o selo de Deus, a marca da besta. Aí você tem Jerusalém e Babilônia. Aí você tem céu e inferno. Só 2 caminhos, não tem um terceiro. Então hoje, Deus está chamando você, está chamando você para você fazer parte da igreja verdadeira. Para você ser membro da igreja verdadeira. E para ser membro da igreja verdadeira, você tem que aceitar Jesus, aceitar as verdades bíblicas e ser batizado. Eu quero convidar você a ser membro da igreja verdadeira. E para isso convido você também a se batizar. Você aceita o meu convite? Aceita o convite? Você quer fazer parte da igreja verdadeira ou da falsa? Se você quer fazer parte da igreja falsa, então, meu amigo, aqui não é seu lugar. Mas se você quiser fazer parte da igreja verdadeira, aqui é o seu lugar. Você aceita ser membro da igreja verdadeira? Então levante a sua mão. Muito bem, parabéns. E para isso você tem que se batizar.
passar pelas águas, por imersão. Você aceita batizar? Fala comigo, aceita ou não aceita? Diz que sim. Vai, fala. Fala, sim, pastor, eu aceito. Muito bem, meus parabéns. Então, o seu professor, a sua professora que está aí do seu lado, que é meu parceiro, minha parceira de estudo bíblico, vai te orientar para você dar esses passos todos que você precisa dar. Tá bom? Deus te abençoe. Parabéns pela decisão. Foi a melhor decisão da sua vida. Não esqueça que durante a semana tem aquela tarefinha, os textos bíblicos para você ler sobre comunhão, relacionamento e missão. Não esqueça também de falar dessas coisas para os seus amigos e de se inscrever para receber mais materiais. Deus te abençoe muito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela mensagem de hoje, pelo estudo bíblico, pelas decisões tomadas, pela igreja verdadeira. E essa pessoa acaba de tomar essa decisão, que o Senhor abençoe para que essa pessoa permaneça firme até a volta de Jesus. Abençoa também essa classe bíblica, esse pequeno grupo, essa igreja que está reunida, esse casal, essa família. Cada pessoa receba agora a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Jesus abençoe a sua vida, querido. Lembrando apenas que você vai receber o arquivo aí em PDF desse estudo de hoje para que você possa refazer. Você tem também a possibilidade de receber o arquivo impresso, tá bom? Mas não esqueça de... nós estamos começando uma fase diferente agora da nossa classe bíblica, tá bem? Vamos ter as classes bíblicas também nas igrejas locais. Você pode assistir da sua casa também, pode assistir também, rever esses estudos agora, mas nós vamos ter uma interação um pouco diferente agora. Nós vamos agora interagir com você através desses vídeos. Se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, quer comentar sobre esse assunto, está acompanhando, escreva no comentário desse vídeo que nós vamos tentar responder a todas as perguntas que forem colocadas na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Que Deus o abençoe e dê a você uma boa noite na companhia de Jesus Cristo. Que nós nos encontremos no próximo estudo na semana que vem, na nossa 13ª lição, Jesus, o restaurador da vida. Deus os abençoe.